De volta com o nosso Você Bonita e a gente já começa falando da dieta da longevidade. O que a gente precisa saber, entender, poder ter a oportunidade, né, de tirar da alimentação algumas coisas. É claro que muita coisa a gente já sabe. Não vamos nem falar aqui dos processados, que a gente sabe que não é legal. Mas tem ali algumas novidades, coisas bem peculiares e interessantes no último estudo, que é o que a gente vai contar para vocês hoje. Com a nutricionista Thaís Pomini, mais uma vez, bem-vinda. Prazer te receber, viu? Adorei. Vamos lá. Toda vez que a gente fala de uma dieta, de um estudo novo que surge, né, baseado aí, enfim, no que eles observam, e muitos deles, né, Thaís, eu acho até que você pode comentar a respeito disso, eles vão observar ali povos, pessoas que vivem de uma forma diferente, que acabam vivendo mais tempo, e isso acaba chamando atenção, e eles fazem, às vezes, estudos em cima, baseado, né, na forma de vida daquela população e daquelas pessoas. Essa dieta da longevidade, né? Qual o ponto de partida, então, com essas novidades que eles estão trazendo? Teve um estudo, né, da Universidade da Califórnia, e que eles observaram que algumas pessoas que tinham um hábito alimentar, que nós vamos falar aqui ao longo do programa, tiveram mais longevidade. Tá. E não só longevidade, mas com qualidade de vida. Certo. Então, de acordo com esse estudo, alguns alimentos que, na verdade, não é nada muito fora do que a gente já conhecia. Certo. É que agora a gente tem a comprovação. Entendi. Então, vamos lá. Vamos começar, bom, ultraprocessados, processados, é claro que é quase óbvio que eles não entram ali. Sim. E que é quase que uma questão de não deve ser consumido mesmo, ou numa raríssima exceção. Eles devem ser evitados. Evitados, né? Vamos partir então para a parte de proteínas, vamos começar pelas proteínas? Vamos. Esse estudo, na verdade, ele é bem parecido com a dieta do Mediterrâneo. A particularidade dele é que ele tem quantidades. Tá. Então, assim, ele tem uma limitação maior de carnes vermelhas, né? Então, que não ultrapasse 1, 2 vezes na semana. E ele também traz as quantidades. Então, assim, 30% dessa dieta deve vir de gorduras saudáveis, que a gente chama de gorduras insaturadas. Certo. Então, a maior particularidade que ele tem é essa. Em relação aos alimentos, é aquilo que a gente já conhece. Então, vegetais, frutas, cereais integrais, sementes. Então, aqui hoje a gente trouxe a couve, que ela está representando os vegetais. Tá linda, né? A maior parte da nossa alimentação realmente tem que vir dos vegetais. Depois a gente tem o arroz integral, representando os grãos integrais, que são importantes para a saciedade. Eles trazem com eles também fibras. Então, quando a gente fala do grupo de carboidratos, aqui a gente está representando o arroz integral, mas e outras fontes? E a questão até do pão? Sim, o pão ele veio aqui representado como o refinado, que ele deve ser evitado, então a gente sempre prefere os integrais mesmo em relação. Mesmo para o pão. Mesmo sendo industrializado, caberia, ou o ideal é um pão, de repente, com uma fermentação natural. O pão de fermentação natural é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, né? Sim. Nem sempre é possível, até mesmo porque ele tem um custo mais elevado. Sim, sim. Então, já que se for escolher entre um refinado e o integral, vá para o integral. Perfeito. Além do arroz, então, o feijão também está aqui. O feijão também está aqui. O feijão é uma excelente fonte de fibras. E essa mistura nossa do arroz com o feijão é ótima porque um complementa o outro. Os aminoácidos que tem no arroz são os que não tem no feijão, então eles sempre formam uma duplinha perfeita. Então, arroz, feijão e outros grãos. Então, a gente pode colocar grão de bico. Leguminosas, grão de bico, ervilha, lentilha. Feijão, a gente tem uma variedade, né, de feijão branco, feijão vermelhinho, qualquer feijão. O arroz integral sempre a gente recomenda e sempre ter uma fonte de proteína junto com a refeição. De origem animal? Para quem come de origem animal, lembrando que as carnes vermelhas precisam ser mais limitadas do que as carnes brancas. Então aqui entraria peixe, frango, ovo. Ovo também? Exatamente. Ou as proteínas vegetais, proteína de soja. Também é interessante. Eles tiveram algum estudo envolvendo a questão da suplementação, Thaís? Essa é a minha grande curiosidade, porque quando a gente fala que a base é a alimentação, claro, né, gente? Isso aqui é a base.
No entanto, para a gente conseguir manter a condição que a gente precisa dentro de calorias, etc., do que a gente gasta e tal, às vezes não é suficiente, e, né, principalmente quando a gente tira ali alguns alimentos que fornecem mais energia e tal, mas para a pessoa que não treina, por exemplo, pode ter um outro impacto. Então, a suplementação, nesse caso da longevidade, ela conta? Conta, porque muitas vezes a gente não atinge mesmo pela alimentação. Por exemplo, ômega 3. É muito difícil você atingir os níveis ideais de ômega 3 através da alimentação. Você precisaria ingerir pelo menos 3 vezes por semana peixes de águas frias e profundas. É impossível, né? Então, assim, a suplementação entra para suprir essa demanda. Tá. O ômega 3 é importantíssimo para a longevidade, né? Principalmente para a saúde cognitiva, cardiovascular. Então, a gente precisa aliar a suplementação com a nutrição, caso não seja atingido. Tá certo. E a gente fala também hoje do solo, que ele é muito empobrecido, né? De repente ele não fornece tudo aquilo que há muitos anos ele fornecia. Sim, por várias questões, né? Sim, e também muitas vezes não é questão da alimentação, mas é a questão do organismo. A gente tem hoje alterações, polimorfismos genéticos que faz com que algumas pessoas não tenham a absorção que precisa. Então, conhece alguém que assim suplementa a vitamina D, mas está sempre com os níveis baixos? Porque tem ali uma alteração genética que faz com que ela não absorva devidamente. Então, não é só o solo, a gente tem que olhar como um todo. A absorção de vitaminas e minerais é feita no nosso intestino. Se você não tem um intestino saudável, você também não tem uma absorção eficiente. Tá certo. Então, assim, por isso que é todo um conjunto, né? E a suplementação hoje a gente sabe que ela vem com uma tecnologia que facilita a digestão de tudo. O que mais que a gente tem aqui? Estou vendo um grupinho de frutas. Quais frutas entram, então? Frutas são importantíssimas. Então, as frutas, a gente pode trabalhar principalmente em conjunto, até com a manutenção de peso. Então, assim, as frutas têm pouca caloria, pouca concentração, pouca densidade calórica, então elas são uma boa aliada, tanto na longevidade, para ter uma dieta saudável e equilibrada, quanto para a manutenção de peso. Então, as frutas, eu brinco que fruta é livre, porque eu nunca vi um paciente que engorda por causa da fruta. Enfim, sempre Mas é claro que também é tudo com moderação e dentro de um ajuste de calorias do dia, né? Tem alguma questão de grupo, por exemplo, frutas vermelhas? Frutas vermelhas, elas são mais indicadas por elas terem função antioxidante. Então, qual que é a principal tema da longevidade? Combate de estresse oxidativo, que é o que causa o envelhecimento. Então, as frutas vermelhas, ricas em antioxidantes, combatem esse estresse oxidativo. Que seria radicais livres? Exatamente. E tudo. E o estresse, né? O estresse, gente, ele realmente faz ali esses radicais livres, que a gente, só de respirar, a gente já está produzindo, né? Mas todas o estresse as funções que a gente vive, ele realmente E aí eu sempre falo isso. A gente não tem controle de tudo que a gente precisa evitar. Então, por exemplo, exposição à poluição aumenta o estresse oxidativo. Quem controla? Ninguém. Então, já que a alimentação a gente consegue controlar, então que a gente coma da melhor forma possível. É isso. Claro que a gente vai falar do grupo que não entra também, que eu tô vendo um açúcar gritando aqui, e isso é uma discussão interessante, né? Porque, claro, né, gente? A gente sabe que não deve, mas aí também o açúcar acabou virando tão polêmico que tem gente que não consegue ficar sem o açúcar. Então, até que ponto, eu vou deixar essa pergunta para você. Um pouquinho do açúcar não vai estressar aquele corpo da pessoa que não consegue ficar sem, né? Tem o outro lado também, né? Sempre tem. Até que ponto, então, quando uma pessoa gosta muito de um alimento e ele faz parte da vida, o fato da retirada dele causa um estresse? E isso também não é legal. Eu tenho lido muito a respeito disso e tentar entender que realmente a individualidade é algo muito importante. E respeitar o que a pessoa realmente gosta e não abre mão. Exato. No caso do açúcar, vamos lá. E nenhum alimento, na verdade, ele é proibido, né? Então, o que é prejudicial sempre é o excesso. Certo. Então, eu não fico sem o açúcar, eu não consigo tomar um café sem açúcar. Desde que você não tome 10 cafés no dia com um sachê de açúcar em cada café, realmente não é o que vai fazer sua vida toda ser prejudicada. Desde que no restante das refeições você tenha uma refeição equilibrada e balanceada. Perfeito. Então, o que não dá é para você acordar e comer sonho,
almoçar um bolo de chocolate, no café da tarde você jantar churros, né? Entendi. Colocar doce ao longo do dia todo. Mas o que não for o excesso também não é uma coisa que vai, né, acabar com todo o seu trabalho. Eu tenho lido muito a respeito disso, sabe, Thaís? E é interessante porque é uma análise que eu acho que a gente tem que parar para pensar, né? Existem coisas que são inegociáveis para as pessoas. Todo mundo tem, né, aquele seu conforto e tal, e que precisa entrar talvez num equilíbrio para conseguir levar aquilo de uma forma saudável. A gente trabalha muito dentro de consultório com adesão. Aham. Então não adianta eu prescrever uma dieta que você não vai seguir. Então, a primeira pergunta até que eu faço sempre para o paciente é essa: me fala uma coisa que se não tiver no seu dia, você vai fazer escondido. Porque essa coisa vai ter que ter no seu dia. Então, é muito mais fácil a gente ajustar todo o resto e deixar que seja um açúcar, um biscoitinho, não sei. Mas sempre ter essa coisa da preferência é muito importante. Fazer para conseguir colocar ali na rotina, encaixar para dar certo. Gente, isso dá uma bela pauta, podemos marcar, porque isso tudo é comportamental e a gente nem percebe. E eu vou até entregar aqui, ó, o câmera estava falando para mim, a dieta da longevidade é que eu quero ficar longe de mim. Exatamente por isso, porque as pessoas têm essa impressão de que dieta é uma coisa que você nunca mais vai comer nada. Não, e tudo com equilíbrio. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Júlia, um beijo. Eu sou vegana, você tem alguma dica específica para minha refeição? Exatamente. Quem é vegano é o que a gente já conversou aqui, ficar muito atento às deficiências nutricionais. Então, se realmente for restrito em relação a proteínas de origem animal, ficar atento a deficiências de vitamina B12 e ferro, e aí tem que entrar com suplementação. Mas lembrando que também as proteínas de origem vegetal são importantes, fazer essa ligação entre elas. Tá certo. Tem mais perguntinha, né? Obrigada, Cris. Um beijo. Carne de porco entra como carne branca? Carne de porco depende do corte. Depende da parte do porco. Lombo, filé mignon são carnes, são os tipos de carne que tem menos gordura em relação à carne suína. Tá certo. Outras partes aí tem mais gordura saturada? Tem mais gordura, exatamente. Tem mais perguntinha. Obrigada, Ana. Um beijo. Qual a divisão de prato ideal? Essa é uma ótima pergunta. Metade do prato, sempre os vegetais. Certo. A outra metade a gente vai dividir em carboidratos, proteínas. E, de repente, uma saladona, assim. Num outro prato. Não, essa metade já está dos já vegetais, tá de tudo. Já inclui as saladas, legumes, exatamente, todos. Qualquer tipo de vegetal. Então, por exemplo, agora eu vou para essa parte que é importante. Teve esse prato com tudo bonitinho, ficou com fome. O que a gente pode repetir? O que pode repetir? Depende do contexto, mas normalmente o que a gente sugere? Que termine com uma fruta. Tá. Para dar essa saciedade. E aí, se quiser repetir, claro que os vegetais. Tem que ser os vegetais, gente. Os legumes vegetais. Então, saladão e, claro, todo esse grupo maravilhoso. Que bom que a gente vive em país tropical e aqui isso não falta, graças a Deus. Perguntinha do público, tem mais? Olha lá. Obrigada, Karina, um beijo. Quem tá na pré-menopausa e menopausa, é mais difícil de absorver as vitaminas? Não é mais difícil de absorver as vitaminas, mas como a gente tem um desequilíbrio hormonal, pode acontecer. E também é uma fase que as pessoas têm mais dificuldade em comer a quantidade necessária, principalmente de proteínas. Ah, entendi. Então pode ter algumas carências nesse sentido. Por isso que é importante também, de novo, lembrar da suplementação, mesmo que de proteínas. Tá certo. Dá tempo de mais uma? Olha lá. Babi, obrigada, um beijo. As vitaminas dos alimentos auxiliam no funcionamento da memória? Sim, muito. Função cognitiva é importantíssimo, né? Para a longevidade, inclusive. Então, os alimentos com antioxidantes, alimentos chia, linhaça, que tem ômega 3, são extremamente importantes para a funcionalidade. Magnésio. Também, né? Não dá para faltar, né? Maestro, né? Não dá. Vamos fechar falando aqui, acho que é o iogurte. Os probióticos. Né? Eles entram como probióticos, então, na longevidade? O iogurte é um probiótico natural, então ele faz toda essa parte de saúde intestinal. Saúde intestinal é extremamente importante para a imunidade. Inclusive, a gente tem o eixo intestino-cérebro, que também faz parte da cognição. Então, é muito importante a gente ter os probióticos numa alimentação saudável. Se a gente não conseguir, muitas vezes, colocar na alimentação, né, a fonte como alimento, a gente pode também ter uma suplementação com as cepas, né? Com as cepas de probióticos. É saudável. É saudável.
Tá certo. Vou te agradecer mais uma vez. Tá cheio de perguntinha lá pra você, Thaís. Pode Vou agradecer quem mandou responderei. perguntinha. Doutora Thaís Pomini, nutricionista, depois responde tudo lá nas redes sociais. Vou deixar um Instagram pra vocês, @Thaís com THY, tá, gente? Pomini _Nutri, @Thaís Pomini _Nutri. Lá no Instagram você encontra o trabalho dela. Obrigada mais uma Eu vez. que agradeço. Adorei a coincidência fashion do cabelo. O pessoal que arrasa, né? É maravilhoso. Muito. Obrigada, Obrigada, beijo. Carol.